Pastor André Valadão vai ser preso. É uma coisa muito interessante que eu quero falar com você nesse vídeo. Preste bastante atenção no que está acontecendo. Vem comigo. Famílias Enraizadas, seja bem-vindo. Eu sou o Wellington Oliveira e é bom ter você aqui no canal. Ontem nós tivemos a notícia de que o pastor André Valadão iria ser preso. Olha que coisa interessante. Ele foi denunciado pelo Ministério Público, foi denunciado pela comunidade lá LGBTQ, não sei o quê, pela sua pregação. E aí eu fiquei pensando na seguinte coisa. O que o pastor André Valadão, falou em sua pregação? Ele falou que Deus acabou o mundo com água, com um dilúvio. Por causa do pecado, por causa de vários pecados, inclusive o pecado da homossexualidade, que é pecado, e Deus resolveu formatar o planeta Terra e extinguiu tudo. Olha que coisa interessante. E agora está aí sendo acusado. Graças a Deus, nós temos algumas frentes parlamentares, como Magno Malta, que foi lá e falou, defendeu o pastor Marco Feliciano e alguns outros. Agora eu te pergunto, quando você vai ver o texto da pregação, não tem nada a ver, não está discriminando o homossexualismo, nada disso, está falando a respeito do pecado. Aí eu te pergunto, que tanto esse pessoal do LGBT, esse ativismo que não representa todos os gays, vai na página do pastor, vai lá assistir o vídeo do pastor que é para a igreja dele, que é para os fiéis dele. Agora, cuidado, você cristão precisa tomar um posicionamento. Por quê? Hoje é o pastor André Valadão, amanhã vai ser eu e você. Porque na nossa igreja nós pregamos a palavra, pregamos a verdade bíblica, como Jesus falou, a verdade em amor. E as pessoas acham que o amor é você aceitar tudo e concordar com tudo. Jesus nunca aceitou tudo e concordou com tudo, porque o nome disso é omissão. Então, se você ama dessa maneira, você é um omisso, porque o amor, ele tem disciplina, o amor, ele fala a verdade. Se você não fala a verdade e não disciplina, não é amor. E muito interessante que está tendo esse estardalhaço na internet por conta das falas do pastor. Já não é agora. Eu vi um vídeo aí recente de um pastor atacando ele. Atacando ele, atacando o Silas, atacando outras coisas. Cuidado. Foque na Bíblia Sagrada. Olha a Bíblia Sagrada, mas defenda a tua fé. Defenda a tua fé de maneira inteligente. Defenda a tua fé. Não fique calado diante dessas acusações, diante dessas oposições. Vá lá no Twitter do pastor, dá uma palavra para ele. Por quê, irmão? Olha o que a gente está vendo. Não se pode falar mais nada. Nós estamos sendo emparelhados, estamos sendo empurrados para a parede, porque hoje a gente não pode falar mais nada. Nada contra o pecado. Se você falar contra o homossexual, tem aí essa galera aí que gosta de fazer um movimento na mídia, porque nós sabemos muito bem que recebe dinheiro para isso, né? Eu queria ver fazer isso em outros países, mas enfim, a questão é, a mensagem do evangelho é uma mensagem de amor, é uma mensagem de salvação. Agora, se você reparar, todas as paradas gays que foram feitas aqui, a nossa fé foi atacada. A fé católica foi atacada. Tem um vídeo aí na internet que eles pegam um crucifixo e eles colocam no orifício deles. Um Jesus gay sendo crucificado. E o cristão não foi lá falar. O cristão não foi lá atacar. Aí, eles estão falando que o que o pastor André Valadão pregou, que não citou nada sobre eles, é um discurso de ódio. Aí denuncia o pastor ao Ministério Público. E o que eles fazem? Lembrando bem, eu estou falando sobre o ativismo. Eu não estou falando sobre gay. Eu tenho pessoas, amigos que são gays. E eles respeitam a nossa fé. E nós respeitamos a decisão deles, tá? Eu estou falando desse ativismo que quer calar, quer tirar os pastores do púlpito, quer fechar as igrejas. E a perseguição está começando. Acorda, crente. Esse dia tinham aí falando do partido de esquerda que precisa acabar com a igreja. O problema é a igreja. O problema é que tem que fechar a igreja. Sendo que eles estão esquecendo uma coisa. Jesus vai dizer em Mateus que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja, porque a igreja tem dono. E o dono da igreja não é o pastor, não é o missionário, não é o presbítero, não é uma pastora. O dono da igreja é Jesus Cristo. Então, cuidado, tome o seu posicionamento e defenda a sua fé. Porque se você não defender sua fé hoje, amanhã você vai ser calado. Amanhã você não vai poder pregar. Olha o que a gente vê nesses países comunistas aí. O que eles fazem com aqueles que pregam o evangelho. Olha aí, nós temos vizinhos aqui que somos perseguidos. Eu acompanho notícia.
Tem países que torturam para negar a fé. Começa assim. Então, cuidado. Ah, porque o pastor falou isso. E tem muito cristão que diz ser cristão que vai lá e apoia essa atitude. Atitude do pessoal comentando. Cuidado, cuidado, fique com a verdade bíblica. Se a Bíblia fala que tais coisas são pecado, ponto. A sua opinião não importa. Eu fico com a Bíblia, porque a Bíblia ela está acima da minha e da sua opinião. Eu posso não concordar com ela, mas ela é a verdade de Deus, então eu tenho que obedecer. Então, cuidado. Você que é cristão, se posicione de maneira inteligente contra esse tipo de perseguição. Porque daqui a pouco, gente, as igrejas vão ser fechadas. Olha o que fizeram na pandemia. Olha aí, e olha a explicação do vírus, essas coisas todas. Olha o que a OMS veio a público, olha o que a Pfizer veio a público. Tem coisas aí na internet que é só tu pesquisar. Cuidado, tudo isso é para atacar a igreja, tá? Eu não sei, esse pessoal está perseguindo tanto o pastor que eles estão vendo coisas que não existem. E eu tenho um vídeo aqui que vai falar muito bem sobre isso, eu vou deixar um card aqui, que também é do pastor André Valadão. As pessoas, um pequeno grupo, eu não acredito que represente todos, um pequeno grupo está ouvindo coisas que não existem. Pega a pregação do pastor aí, vê o que ele falou, vê o que o pastor André Valadão falou a respeito da mensagem bíblica, a respeito do arco de Deus, que hoje chamam de arco-íris, mas a Bíblia diz que é arco de Deus, a aliança que Deus fez com a humanidade. Então, cuidado, se posicione de maneira inteligente, para que amanhã ou depois não sejam as nossas igrejas que sejam fechadas, porque você falou que homossexualismo é pecado, que adultério é pecado, tá? Porque essas pessoas não aceitam ouvir a verdade, elas não aceitam ser contrariadas. E deixa eu te falar, o evangelho é verdade e ele contraria a minha e a sua vontade. A palavra de Deus era para todos, raças, tribos, nações, línguas, todos. Ela vai continuar sendo a verdade bíblica. Então, eu queria fazer esse vídeo aqui com você, que eu já falei isso daqui um tempo atrás, e muita gente parece que está dormindo. Olha as coisas que estão acontecendo, olha para onde está caminhando. Hoje, que a rede social, você pode acessar aí o Senado, você pode acessar a Câmara dos Deputados, do vereador, e você vai vendo ali o emparelhamento que muitas das vezes se faz para fechar a igreja. A igreja, ela é o lugar que faz a obra social mais importante do mundo, porque a igreja vai no tráfico de droga, a igreja entra em lugares onde o governo não entra, e ela vai lá e ela resgata aquelas pessoas e coloca essa pessoa de novo na sociedade. Esse é o poder do evangelho. A qual muitas das vezes o governo lança fora e não quer, a igreja vai lá e torna essa pessoa a ser cidadão de novo, através da palavra de Deus, através dos preceitos. Olha os testemunhos que nós temos aí. Um montão de pessoas podem contar o testemunho do que o evangelho fez na sua vida. Inclusive, ex-homens sexuais, ex-lésbica. Tem vários testemunhos aí e eles não aceitam, tá? Porque eles querem empurrar a nossa goela abaixo, a ideia deles. E a ideia deles nós não aceitamos, porque a Bíblia condena. Comenta aí o que você achou desse vídeo aí e Deus te abençoe. Segue aí para mais vídeo.